Salmo número 37, ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém? Esse é um salmo que a gente chama de acróstico. O que é acróstico? Ele segue uma ordem alfabética do hebraico, né? Porque ele foi escrito em hebraico. Então, o primeiro verso começa, qual que é a primeira letra do hebraico mesmo? Oi? Aleph. Então, ele começa Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ri, Vav, Zain, e aí vai até o final, né? Indicando o quê? Indicando uma sequência e um processo, né? Isso é muito importante. Então, é um mecanismo poético, né? Da poesia hebraica em especial, mas também em português, às vezes, nós temos acrósticos também, né? São poesias que começam com A, segundo verso B, depois C, né? No grego também temos isso, né? Alfa, beta, gama, delta e assim, mas mostrando que nem quando nós fazemos um trabalho, ponto A, ponto B, ponto C. Então esse salmo foi escrito assim. E tem um motivo para isso, porque a poesia ela não é jogada assim, ela tem uma razão de ser. E Davi, que é o autor do salmo, ele tinha sido ungido rei. Se você for ungido rei, se Deus mandar o profeta dizer, olha, você está agora sendo escolhido para ser rei, você já se imagina aonde? No palácio, não é isso? Mas ele foi ungido rei, terminou aquele momento da visita do profeta Samuel, para onde que ele foi? Cuidar das ovelhas. É complicado isso, né? Você, de repente, está galgando algo como promessa futura, mas você tem que voltar lá para cuidar das ovelhas. Ele foi ungido rei, mas ele teve que ir para uma caverna depois, né? Caverna de Adulão, fugindo de Saul, que era o rei naquele momento. E por quê? Porque a promessa de Deus nem sempre é imediata. A promessa de Deus é uma das coisas que precisa se saber, se nós estamos preparados já para receber. Existe um processo de preparação, né? Existe uma caminhada inteira. E aqui nesse salmo, Davi, ele começa a falar desse caminho, desse processo, e é na caminhada que nós vamos demonstrar se nós somos dignos, habilitados para conseguirmos chegar até o resultado da promessa que Deus fez. Quando Deus prometeu para o povo lá uma terra que manava leite e mel, Deus os liberta do Egito e eles vão para uma terra que mana leite e mel? Não imediatamente. Eles vão para o deserto. Porque Deus tinha que preparar aquele povo tinha que estar preparado interiormente, psicologicamente, precisavam estar preparados espiritualmente
para viverem numa terra que mana leite e mel. E quando eles chegam lá, diante da terra, lá em Cades Barneia, vão lá os espias. E a maioria dos espias disseram, olha, a terra é boa, é uma terra que mana leite e mel. Deus realmente falou que ia nos levar para uma terra que mana leite e mel. Só que tem muitos gigantes aí, a gente não vai conseguir, nós somos uns gafanhotos. E somente Josué e Caleb disseram, vamos lá que a gente vai conquistar. E daí o povo, porque se sentiam como gafanhotos, tiveram que voltar para o deserto, ficar mais 38 anos, até que chega o momento em que eles entram na Terra Prometida através da liderança de Josué, né? Então é processo. Às vezes Deus faz a promessa, mas e daí? Você está preparado para obedecer a Deus a tal ponto de trilhar o caminho de forma correta, que Deus mostre o caminho. Deus mostra o caminho. Vamos abrir lá no Salmo número 10, versículo 29. Olha que coisa interessante. Salmo 10, 29, para nós entendermos isso. Salmo 10, Provérbios 10, 29. Eu falei Salmo, né? Provérbios 10, 29. Diz assim, ó. Esperar os irmãos encontrarem Provérbios. Provérbios vem logo depois do Salmo. Diz assim, ó. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas é ruína dos que praticam o mal. Como é que o caminho do Senhor, não está nem no plural, né? Como é que está aí? O caminho do Senhor é o quê? É refúgio dos íntegros, mas é ruína para os que praticam o mal. É o mesmo caminho. E depende como você segue o caminho. Se você seguir o caminho como uma pessoa íntegra, ele é refúgio. Se você seguir o mesmo caminho como os que praticam o mal, é ruína. Mas o caminho é o mesmo. Então, quando Davi fala lá no Salmo, vamos voltar para o Salmo 37, nesse acróstico sobre esse processo, e ele tendo que fugir antes de receber a promessa efetivamente de Deus na vida dele, porque ele foi ungido rei, mas não era rei ainda, era um fugitivo, teve que dar uma de doido lá, lembra ele babando, né? E arranhando as casas, fingindo-se de louco, no meio do povo filisteu. Ele é ungido, tem que dar uma de louco, ele é ungido, tem que ir para a caverna, ele é ungido, tem que ficar fugindo do rei Saul. Daí, esse salmo ele começa a dar quais as dicas para atingir o objetivo. E a primeira está no versículo 1 do Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus. Ele estava sendo perseguido, né? E está dizendo, olha, não se aborreça. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. É que quando a gente está ainda dando os primeiros passos para atingirmos até o cumprimento da promessa de Deus, às vezes a gente fica observando os homens maus, né? Às vezes a gente olha assim e diz, poxa, eu estou aqui nessa batalha, eu tenho as promessas de Deus, parece que Deus não está cumprindo a sua promessa, e enquanto isso os homens maus, eles estão prosperando, estão se desenvolvendo. Então Davi, sendo perseguido por Saul, ele diz assim, olha, não se aborreça com isso, porque eles são como o quê? Como capim, logo secarão, e como a relva verde, logo murcharão. É só mudar a estação, não é isso? Às vezes naquele momento, nossa, mas você espera um pouquinho mais, e você percebe que aquilo era transitório. Mas o que Deus está formando em você
é permanente, não é transitório. Promessa de Deus, ela se cumpre. Daí, para não se aborrecer, ele dá alguns conselhos. Vamos ler rapidamente. Versículo 3, que ele diz? Confie no Senhor e faz o bem. Então você está vendo o ímpio prosperar e você está sendo perseguido, mas você segue confiando no Senhor. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Depois diz assim, deleita-te no Senhor. O que é deleitar-se? É alegrar-se, ter prazer no Senhor, mesmo em meio às perseguições, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Depois no versículo 5 ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E é difícil entregar, né? Quando a gente está sob perseguição, é muito difícil a gente entregar-se ao Senhor, né? Ou como diz no versículo 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Alguém já passou por isso, né? Isso é, está na expectativa que Deus vai cumprir a sua promessa, mas está sendo perseguido, está vendo o ímpio prosperar. Daí vem na igreja, o pastor prega um sermão e diz, descansa, entrega nas mãos do Senhor. E daí a gente pensa, como é que eu vou fazer isso? Eu estou ansioso, angustiado, eu estou sendo perseguido, a minha vida não está nada bem. Como que eu vou fazer tudo isso? Confiar, deleitar-me, entregar o meu caminho e ainda descansar. É muito difícil. E Davi, em meio a toda aquela perseguição que veio Saul contra ele com seus exércitos, e ele fugindo, mesmo tendo a promessa de Deus, de ser o rei, o futuro rei, ele diz assim, então não se aborreça, não fique aborrecido. Está sofrendo, não se aborreça. Está sendo perseguido, não se aborreça, descansa, confia. Porque você vai chegar lá, não por causa da sua força, mas por causa daquele que prometeu. Por causa disso. Então, daí ele dá um segundo conselho no versículo 8. Vamos ver? Diz assim, ó. É muito difícil isso, né? Principalmente se você é colérico, né? Diz assim, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. É fácil fazer isso? Você está sendo perseguido, você está com dificuldade, você não está conseguindo ver o final da estrada, ainda não apareceu a luz no final do túnel, você está na caminhada, Saul está te perseguindo, os exércitos, você está sofrendo, Nabal rejeita comida para você. E daí o Davi diz o quê? Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. É fácil, Rebeca? Por que você está rindo, Rebeca? Você está se identificando? Olha o conselho do rei aqui. Quem aqui se irrita facilmente? E eu vi uns dedinhos apontando aí, ó. Em meio às perseguições, muitas vezes é complicado, né? E Davi, o grande rei Davi, ainda não era rei, ele está dizendo, olha, esse é o segredo. Não se aborreça, é o primeiro. E depois ele diz assim, evita a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Daí ele diz por quê? Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Isto é, Deus tinha prometido a terra para Davi, o reino a Davi, e ele diz assim, basta esperar. E quando você se irrita, e quando você fica furioso devido às injustiças, e quando você se ira, sabe o que acontece? Todo o seu corpo reage. Na verdade, aí uma enfermeira, né? A pessoa que está irritada, que está irada, que está furiosa, todo o seu organismo está envolvido nisso e fica, né? Davi aconselha a extravasar nos louvores. Sabe o período que Davi fez mais poesia? Foi em meio às perseguições. Tanto que o livro de Salmo, que
a maior parte das poesias do livro de Salmos foram escritas por Davi, representam os choros, as angústias, o sofrimento, as dores, que ele transformava em música, transformava em poesia, e hoje nós temos aqui um arsenal de ensinos de como nós lidarmos com o nosso interior diante de Deus, né? Mas, resumidamente, ele diz assim, olha, não se irrite, porque todo esse pessoal aí, os ímpios, irão passar. Basicamente é o que ele diz, né? Ele começa a mostrar que eles, a vida deles, parece que estão bem, mas a vida deles está por um fio. Versículo 18, ele diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, nem em dias de fome, em dias de fome desfrutarão fartura. Ele fala, olha, parece que estão bem, mas não estão. Então a tua ira não vai realizar nada, né? E finalmente, no versículo 23, Davi ele dá mais um conselho para a gente atingir o objetivo, que é chegar até a promessa que Deus lhe fez, né? No versículo 23 diz assim, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O que Davi está dizendo aqui? Basicamente, é o Senhor que firma os passos. Isto é, não se apresse. Às vezes você quer a promessa de Deus muito rápido, né? Qual que era a promessa de Deus para Jesus? Qual que era a promessa do Pai para Jesus? Era o mundo todo, não é isso? O Evangelho em todos os cantos, o anúncio de Jesus, ele sendo adorado, Rei soberano. E qual foi a proposta do diabo? Lá na tentação no deserto. Todos os reinos te darei, se prostrado, me adorares. Em outras palavras, ele dizia assim, vamos diminuir aí o espaço de tempo. Por que você vai passar por tudo, se tudo pode ser teu agora, nesse momento? Isto às vezes nós nos sentimos tentados a não esperarmos o Senhor firmar os nossos passos. Os nossos passos precisam ser firmados por Deus. E por isso, não se apresse, tem o tempo certo, tem o tempo determinado. E ele diz assim, ó, no versículo 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele diz assim, olha, não tenha pressa, porque pelo que eu tenho visto, com toda a minha experiência, o Senhor sempre cumprirá a sua promessa. O Senhor sempre fará aquilo que Ele disse. É o Senhor, no versículo 23, é o Senhor quem firma os nossos passos. E ainda que a gente tropece, a gente não cai, pois o Senhor nos toma pela mão. É o que diz o versículo 24. Davi diz, não precisa se apressar, faça a sua caminhada firmado no Senhor, e no momento certo, você vai atingir o alvo, o objetivo. Daí ele começa a falar alguma coisa, versículo 27, vamos ver? Desvie-se do mal, isso é na caminhada, desvie-se do mal. Versículo 31, olha o que diz. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Isto é, aquele que está na caminhada certa e traz no coração a lei de Deus, a palavra de Deus, esse não pisa em falso, ele vai caminhando na direção da bênção de Deus. Agora o versículo 32. O ímpio fica à espreita
isto é, no caminho, preparando armadilhas, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga. Fala de caminhada também, siga conforme a sua vontade. Então, olha os conselhos de Davi aqui, né? O primeiro, não se aborreça. O segundo, não se irrite. O terceiro, não tenha pressa. E o quarto, está no versículo 35. Diz assim, ó. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Isto é, não tem inveja, porque o ímpio está como árvore frondosa, mas daí quando ele vai procurar, já passou, já era, já não existe. E no versículo 39 ele diz assim, ó, do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a fortaleza na hora da adversidade. Então é muito importante, para nós atingirmos os objetivos, entendermos o processo e cuidarmos do nosso coração essas questões interiores, né? Do aborrecimento, que só causa angústia e dor, da ira, da fúria e da irritação, que são sentimentos que só vão nos prejudicar, que nunca atingem o outro, atingem a nós primeiro. Não termos inveja de uma árvore frondosa, ímpia, como esses ímpios que ele descreveu, porque em pouco tempo já foram cortados e não estarão mais lá. E não termos pressa. Uma das coisas que nós aprendemos com Jó, vamos abrir lá em Jó para encerrarmos. Jó vem antes de Salmo, tá? Jó, no capítulo 23, eu acho muito bonito, Jó na sua caminhada, né? O que ele descreve ali, porque Jó perdeu tudo, né? Mas uma coisa ele não perdeu, sabe o quê? Seguir no caminho certo. Isso ele não perdeu. Esse ímpeto de caminhar o caminho certo. E é isso que nós devemos ter em mente. No versículo 10 diz assim, mas ele conhece o caminho por onde ando. Isso é Jó falando, tá? Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Aqui fala de conduta. Então ele diz, ó, Deus conhece o caminho por onde eu ando, e se ele me provar, ele vai ver que é ouro que ele vai encontrar. Daí no versículo 11 diz assim, meus pés seguiram de perto as suas pegadas, seguindo o Senhor, né? Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me, não me afastei dos seus mandamentos, dos meus lábios dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. Olha o testemunho deste homem, em meio a todo o sofrimento, porque ele sabia que se ele mantivesse o caminho, mantivesse a integridade, mesmo com lágrimas, a promessa de Deus ao final, ela se cumpriria na vida dele, como de fato se cumpriu, porque no final ele diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora me veem os seus olhos. E ele foi restaurado à sua condição, porque não desviou-se, porque o caminho do Senhor é bênção para quem é íntegro, e é um prejuízo para quem não anda na retidão. Sabe, tem muitas igrejas para tudo quanto é lado, né? E todas se propõem a seguir um caminho. Qual é o caminho? Jesus. Agora, quando a igreja é íntegra, ela tem a bênção de Deus.
seguindo o caminho. Quando é desonesta, também está querendo seguir aquele caminho, mas não com sinceridade. E daí é condenação. Porque, como disse lá há pouco naquela leitura, em Provérbios 10, 29, vou ler novamente, 10, 29. O caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas é ruína dos que praticam o mal. Então, olha só o privilégio que nós temos de termos encontrado o caminho do Senhor e seguirmos esse caminho com integridade de coração. Como Davi, vamos atingir o objetivo. Davi foi ungido rei. E um dia, o que aconteceu? Ele foi ungido pela segunda vez, só que dessa vez pelo povo, que o aclamou rei de Israel. Depois de toda uma caminhada. Porque Deus é bom. Nós falamos de José. José teve um sonho. 15 anos naquele processo. Com 30 anos, o sonho se concretiza e ele se torna rei, ou melhor, governador do Egito. O povo foi liberto e Deus lhe disse, terra que mana leite e mel. Em 2 anos estavam defronte da terra, só que não quiseram entrar. Voltaram mais 38 anos no deserto, até que o sonho se concretiza com Josué. Seguir com integridade o caminho do Senhor é o segredo do sucesso, de receber de Deus aquilo que Ele prometeu. Amém?